Olá, hoje a gente vai fazer um mergulho na mais recente movimentação jurídica aí envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro. São os argumentos finais da defesa dele, né? Apresentados lá para o Supremo Tribunal Federal, o STF, sobre aquelas acusações de tentativa de golpe. O prazo acabou, a peça chegou e olha, no meio dela uma coisa chamou muita atenção. O uso, insistente de trechos do voto do ministro Luiz Fux. A tese principal, o coração do argumento, é que o Bolsonaro teria, desistido voluntariamente de seguir com a suposta trama golpista. Chegaram a pedir para o STF reconhecer isso formalmente, essa desistência. Bom, vamos tentar entender isso melhor. Oi. Olha, é importante primeiro situar que peça é essa, né? A gente está falando dos embargos de declaração, que basicamente é um tipo de recurso, sabe, que a defesa usa contra uma decisão que já foi tomada no caso, a condenação pela primeira turma do STF. O objetivo formal, técnico dos embargos é pedir esclarecimento. Se a defesa acha que ficou alguma coisa obscura, contraditória ou se algo foi omitido na decisão original. Em tese, não é para rediscutir o caso todo, mas para, ajustar detalhes da decisão. Entendi. Então não é vocês erraram tudo. É mais olha, esse ponto aqui não ficou claro ou isso aqui está contradizendo aquilo outro. É essa a ideia? Exatamente, essa é a ideia técnica. Claro que na prática, né, muitas vezes a defesa aproveita os embargos para tentar, de alguma forma, influenciar o resultado final, mesmo que seja focando nesses supostos problemas formais da decisão. E o que chama atenção aqui é justamente como eles constroem essa narrativa de desistência. Vão lá, pegam elementos da própria decisão que condenou, mas focando muito no voto do ministro Fux, que foi o voto vencido, né? E a defesa se apega mesmo a essa ideia, né? De que só o ministro Fux teria entendido e detalhado certo essa tese da desistência voluntária. A palavra que eles usam o tempo todo é desistiu. Isso me fez pensar, quando eles batem tanto na tecla do desistiu, eles não acabam, meio que sem querer, admitindo que havia algo para desistir? Que o plano existiu em algum momento? Parece um pouco, um tiro no pé, né? Aqui a coisa fica interessante mesmo. Essa é uma leitura com uma lógica bem forte, sim. Como algumas análises que a gente viu apontam, né? Ao colocar o foco todo na desistência, parece quase impossível não reconhecer o que veio antes. A existência do plano, ou pelo menos da ideia, da cogitação. Para você desistir de uma coisa, essa coisa tem que ter existido, né? Mesmo que só na intenção ou nos preparativos. É como dizer, desisti de ir para Marte. Bom, para desistir eu tive que pensar em ir, né? Então, reconhecer a desistência nesse contexto jurídico todo pode sim ser visto como reconhecimento, ainda que implícito, dos atos anteriores. E essa repetição toda de citar o Fux, falar em meia dúzia de vezes nos papéis. Qual a estratégia aí? Tentar convencer os outros ministros a mudar de ideia? Olha, a estratégia parece ser essa por mais difícil que seja, né? É como se a defesa estivesse falando para os outros 4 ministros que condenaram. Gente, prestem atenção. O ministro Fux pegou um ponto essencial que vocês deixaram passar. Leiam de novo com calma. Quem sabe vocês chegam lá também. Uma das análises que a gente leu usa até uma expressão bem irônica, né? Dizendo que a defesa espera que os outros ministros atinjam o tal nirvana cognitivo do Luiz Fux. Nirvana cognitivo, essa é boa. Mas espera aí. Isso ignora que esses mesmos argumentos provavelmente já foram ditos lá atrás e rejeitados pelos outros, certo? No julgamento principal. Exatamente. Esse é o ponto crítico dessa abordagem. Ela parece tratar a decisão da maioria dos 4 ministros como se fosse só um erro de interpretação, um mal-entendido. Ignora que esses juízes olharam as provas, ouviram a defesa antes e formaram a opinião deles, rejeitando justamente essa tese que agora volta como se fosse a única verdade, só porque um ministro, o Fux, adotou. É uma aposta clara na repetição e na força do voto divergente, sabe? Entendi. E além dessa questão da desistência, a defesa também cria toda uma história, uma narrativa sobre os eventos, sobre as pessoas envolvidas, tentando tirar o Bolsonaro da reta, né? Como é isso? Sim.
Essa parte da construção da narrativa é outro pilar da estratégia deles. As análises que a gente viu mostram que a defesa tenta pintar um quadro assim de uma conspiração meio sem cabeça, sabe? Usam metáforas como quadrilha sem chefe ou até filho sem pai. A ideia é meio que diluir a responsabilidade, espalhar. Filho sem pai. Essa imagem é forte mesmo. E como eles tentam justificar isso na prática? O argumento é que não teve crime porque o Bolsonaro, na verdade, teria atuado para frear tudo. Dizem que ele desautorizou apoiadores, que agiu contra a virada de mesa, que ele interrompeu o curso dos fatos. Tudo levando de volta para a ideia central. Ele desistiu antes que algo mais sério acontecesse por ordem direta dele. Nessa versão, ele seria quase o bombeiro da história e não quem começou o fogo. E o 8 de janeiro? A invasão, a depredação, como entra nessa conta da defesa? E na lógica deles, o 8 de janeiro também seria um desses filhos órfãos. É apresentado quase como algo que surgiu do nada, sabe? Uma geração espontânea. Um quebra-quebra que apareceu assim, sem conexão com um comando central ligado diretamente ao Bolsonaro. O objetivo é nítido: afastar o ex-presidente dos atos violentos dos apoiadores. E o Mauro Cid, o ex-ajudante de ordens. Ele que parece estar no centro de muita coisa nas investigações. Qual o papel dele nessa história da defesa? Analisando, ele vira quase uma caricatura. É retratado como um mexeriqueiro, usam até a expressão candinho, aquele personagem ingênuo que fala demais, né? A ideia é que ele teria agido por conta própria, distorcido informações, ido além das ordens e, com isso, teria transformado a imagem de um chefe exemplar na de um golpista vulgar. É uma tentativa clara de jogar a responsabilidade das ações e mensagens mais complicadas para o lado do assessor, pintando o Bolsonaro quase como vítima das circunstâncias ou da fofoca do auxiliar. Nossa, olhando essa construção toda, parece mesmo que estão tentando criar uma outra realidade. Mas como é que essa narrativa se encaixa com as investigações, que apontam para a organização prévia, por exemplo, dos atos do 8 de janeiro, ou com as mensagens, as reuniões que foram documentadas? Pois é, aí é que está a grande dificuldade, o ponto fraco que as análises apontam. Essa ideia de geração espontânea para um evento como o 8 de janeiro bate de frente com as evidências de planejamento, de convocação, até de financiamento que estão sendo investigadas, né? Se a gente conecta isso com todo o resto, a dificuldade dessa narrativa fica enorme. Tentar separar o presidente da República das ações do ajudante de ordens mais próximo dele, das falas de aliados, do clima político que ele mesmo ajudou a criar, dos eventos que aconteceram depois de meses de ataque ao sistema eleitoral, é uma tarefa bem difícil, argumentativamente falando. Parece que a defesa está tentando levantar um muro em volta do Bolsonaro. Tipo, tudo de ruim que aconteceu foi culpa dos outros, do acaso ou de gente subordinada que agiu sozinha. Exatamente. É uma estratégia de isolamento e até de uma certa vitimização. Joga a culpa para eventos inesperados, para infiltrados, para assessores que teriam traído a confiança. Por isso que algumas análises concluem que defender o Bolsonaro nesse cenário virou um ofício muito estranho. Exige um malabarismo narrativo grande para tentar fazer a defesa bater com os fatos que estão aparecendo. E talvez por saberem dessa dificuldade toda de reverter a condenação principal, a defesa parece ter um plano B, né? As informações que a gente tem indicam o foco em tentar diminuir a pena, que foi bem alta, né? Passou de 27 anos. Correto. A pena total foi bem pesada. E os advogados, claro, são experientes, sabem que reverter totalmente uma condenação dessas no STF, ainda mais em embargos, é muito, muito difícil. Seria quase esperar um milagre jurídico. Então, junto com essa tese principal da desistência, eles vão para cima da chamada dosimetria da pena. Dosimetria da pena é como o juiz calcula o tempo de prisão, né? E qual o argumento jurídico deles para tentar baixar essa pena? O ponto principal é pedir para unificar as penas de 2 crimes específicos: abolição violenta do Estado Democrático de Direito e tentativa de golpe de Estado. A defesa diz que essas 2 coisas estão tão ligadas
que uma seria só um jeito de cometer a outra ou que as duas seriam parte do mesmo plano criminoso. E se o STF aceitasse isso, o que aconteceria? Bom, se o tribunal concordasse, aplicaria um princípio do direito penal chamado consunção, que é quando o crime mais grave meio que engole o menos grave, ou reconheceria um crime único. O resultado prático seria que o Bolsonaro seria punido só por um desses crimes, ou a pena do segundo seria bem menor. Isso diminuiria bastante o tempo total de prisão. Eles argumentam que punir separadamente pelos dois seria o tal do bis in idem, que é proibido, né? Punir 2 vezes pela mesma coisa. Entendi a lógica. Seria como dizer que, sei lá, arrombar a porta e furtar a TV são parte do mesmo roubo à casa, não 2 crimes para somar a pena. Mas essa discussão de bis in idem, de juntar esses 2 crimes, já rolou no STF nesse caso? E aí é que tá o pulo do gato, ou talvez o calcanhar de Aquiles dessa estratégia B. As análises que vimos são bem claras nisso. Essa tese específica sobre juntar ou absorver as penas entre a abolição violenta do Estado de Direito e tentativa de golpe, ela já foi discutida e rejeitada pela maioria da primeira turma lá no julgamento original. Então os ministros já disseram, tipo, não, são crimes diferentes, aconteceram em momentos diferentes ou protegem coisas diferentes, tem que somar a punição? Exatamente isso. A posição da maioria que venceu no julgamento foi essa. São crimes separados, que protegem bens jurídicos distintos, a ordem democrática de formas diferentes, e que os momentos em que eles aconteceram, ou foram tentados, no caso do golpe, podem ser diferentes. Então a defesa está, de novo, insistindo num ponto que já foi decidido contra ela, no mesmo processo. Essa repetição de teses que já perderam é que chama atenção, né? Tanto na questão da desistência, que só o Fux comprou, quanto nessa da pena. O que será isso? É só para cumprir tabela? Para constar nos autos? Ou tem alguma chance real de virar o jogo? Olha, é difícil saber a intenção exata. Pode ser uma estratégia de usar tudo que tem, sabe? Todos os argumentos possíveis, mesmo os que já foram rejeitados, para não deixar passar nada. Pode ser uma aposta mínima, bem pequena, numa reviravolta, numa mudança de ideia de algum ministro, que é muito raro em embargos. Ou pode ser também, e isso é bem provável, uma forma de marcar posição e de construir um discurso para fora do processo, para a opinião pública, para a base de apoio. Tipo, olha, nós tentamos de tudo, mas o sistema não quis ouvir. Isso levanta uma questão importante, né? Até que ponto a estratégia no recurso busca o resultado no tribunal e até que ponto busca construir uma narrativa política fora dele? As análises que a gente usou para essa conversa chegam a usar uma metáfora bem visual para descrever esse recurso da defesa, né? Falando de novela. Sim, é uma analogia bem forte. Comparam o recurso a uma novela antiga, tipo um Vale a Pena Ver de Novo, mas que o enredo não vale a reprise. A crítica aí é direta. Os argumentos são os mesmos de antes, requentados, a história já é conhecida e o final, para quem está analisando, já está meio que dado pela decisão anterior. A análise até provoca. Novela sem vilão não é novela. Novela sem crime é dramalhão barato. Isso mostra bem a percepção de que a defesa tenta diminuir a gravidade dos fatos, né? Transformar um processo sobre tentativa de golpe em algo mais leve. Dramalhão barato é um jeito bem crítico de olhar para a peça da defesa. E com base nisso tudo, qual a expectativa geral de como o STF vai lidar com esses embargos? Vão dar muita atenção para essa novela? A percepção que prevalece, que está refletida nos materiais que a gente analisou, é que o Supremo não está muito afim de esticar essa fase, não. A tendência que se aponta é de apressar o encerramento dessa novela. Parece que há um consenso no tribunal de que os pontos principais já foram muito debatidos no julgamento mesmo e que os embargos, pelo menos no caso do Bolsonaro, não trazem nada de realmente novo ou omissões e contradições tão claras que justifiquem rediscutir tudo ou mudar a posição de forma radical. Então a aposta é que o julgamento desses recursos seja relativamente rápido. Tudo indica que sim. As informações de bastidores que aparecem nessas análises sugerem que o julgamento desses embargos, não só os do Bolsonaro, mas de outros réus condenados no mesmo contexto, deve entrar na pauta logo. O tribunal parece querer virar essa página processual até para poder cuidar de outras questões importantes. Essa fase de recurso sobre recurso pode demorar, mas nesse caso parece que querem acelerar.
Ok, então, resumindo o que a gente conversou aqui. A defesa do Bolsonaro aposta tudo na tese da desistência voluntária, se apoiando muito no voto isolado do Fux. Ao mesmo tempo, cria uma narrativa para tentar livrar o ex-presidente, culpando o acaso ou assessores. E como plano B, volta com teses jurídicas que já foram rejeitadas para tentar baixar a pena. Então, o que tudo isso quer dizer no final das contas? Quer dizer que a gente está vendo uma estratégia de defesa com várias frentes, mas que se baseia em argumentos que já encontraram bastante resistência no próprio STF. A aposta na desistência, mesmo usando um voto específico, traz aquela contradição de talvez admitir o plano inicial. A narrativa que eles criam esbarra nas investigações, e a tentativa de reduzir a pena é repetir o que a maioria já descartou. É uma defesa que está lutando em vários lados, talvez mais preocupada em diminuir os danos e construir um discurso para fora do que numa reversão completa e realista da condenação ali no processo. E pensando para frente. Sim, e isso nos leva a um ponto final interessante para a gente pensar. Deixando de lado o resultado jurídico formal desses embargos no STF, se vão ser rejeitados logo, se algum detalhe mínimo vai ser aceito, qual vai ser o impacto a longo prazo dessa linha de defesa específica? Como essa admissão estratégica da desistência de um plano golpista vai ficar na percepção pública, na forma como a história recente do Brasil vai ser contada? Essa narrativa que foi criada para funcionar dentro de um processo, ela vai conseguir se sustentar e convencer fora dos tribunais? No debate maior sobre responsabilidades, sobre a saúde da nossa democracia? É uma pergunta que vai continuar ecoando, eu acho, bem depois que os ministros derem a palavra final sobre esses embargos.